Olá pessoas, começando aqui mais um vídeo do canal Pastor Fracassado. E hoje eu queria estar falando sobre perdoar ou odiar. Parece que perdoar é um mandamento, a gente entende isso. E perdoar e odiar não são escolhas tão simples, porque quando você escolhe perdoar tem perdas, tem ganhos, mas também tem perdas. Quando você escolhe odiar, você vai ter que tomar decisões. Então hoje eu queria falar sobre perdoar e odiar, que não são escolhas tão simples, né? A gente acha que perdoar, odiar é uma escolha aparentemente simples. Perdoar não, porque a gente sabe que o perdão mexe muito com o nosso orgulho, mexe muito com a nossa vaidade, mexe muito você ter que, às vezes, achar que está certo, ou mesmo até achar que está errado, mas ter que abrir mão de uma... A gente vai falar aqui, não tem outra palavra, de uma soberba, né? De você ter um ar de importância e ter que até outra pessoa se desculpar e pedir perdão. Existem alguns caminhos, né? Não tem como, né? Assim, eu gosto de falar que perdoar é questão de inteligência. Porque quando você perdoa, você consegue se livrar daquele sentimento. Mas também temos que reconhecer que quando você perdoa, você tem que deixar o outro livre. E aí você não tem mais o outro dentro de você. Às vezes a gente está com ódio de alguém, um ódio tão grande, e o assunto nosso, o almoço nosso, o café da manhã nosso é falar daquela pessoa. E você sente ela com você. Por mais que às vezes ela está tão distante, nem sabe que você odeia, ou não liga do seu ódio, da sua mágoa, do seu ressentimento. Mas você tem ela com você. Então quando você perdoa, você deixa ela livre. Então não é uma escolha tão simples perdoar. Também não é uma escolha tão simples odiar. Porque se você odiar, por exemplo, isso é muito comum, por incrível que pareça, no casamento, onde há o ódio do marido e da esposa, por vários sentimentos, às vezes teve uma traição, e aí o outro não conseguiu encarar o divórcio, a separação, por medo da solidão, por medo de ficar só, aí a pessoa decide perdoar, só que ela não está decidindo perdoar em primeiro lugar, ela não está bancando encarar o fim de um casamento. Então ela fala, vou pelo caminho do perdão, porque se eu odiar ele e querer, vamos dizer, colocar isso em prática, esse ódio, a primeira coisa simples que ela vai fazer é querer terminar aquele relacionamento, simples. Olha o que a pessoa fez comigo, me traiu. Ela não se banca, ou não se banca, né? E aí ela fala, tem que ficar com essa pessoa porque eu não quero ficar sozinho. E aí o que acontece? O ódio está lá, mas ela camufla dizendo que perdoou. E na religiosidade é mais fácil ainda, né? Não, Deus tocou meu coração e eu perdoei. Só que o ódio está lá. E sempre a pessoa, essa pessoa que, por exemplo, traiu, tem que estar sempre dando provas de amor. Então, assim, eu queria falar alguns caminhos, sabe? Primeira coisa, o ódio, ele sempre está à disposição. Você não precisa se esforçar para ter ódio. Às vezes uma provocação de marido e esposa, uma brincadeira numa hora indevida, que o sentimento não está tão bom, o ódio vem para fora. Então, o ódio sempre está à disposição. O perdão, ele já custa o orgulho. Então, para perdoar alguém, você tem que passar por cima do orgulho. E é difícil. Eu li um livro chamado Os Três Campos de Batalha da Mente. Eu não lembro nada desse livro. Fica aqui, Lilinha. Não lembro nada. Mas uma das frases desse livro é que ele fala que o nosso ego nos defende até a morte, dizendo que a gente tem razão. Então, assim, perdoar é muito difícil porque você tem que passar por cima do seu ego. Eu falo que o ego é um gigante que fica na nossa frente. Sabe uma pessoa de 2,5 metros, 3 metros? É o nosso ego. Você tem que passar por cima dele para perdoar uma situação. Então, perdoar é muito difícil. O ódio sempre está à disposição. E uma coisa que a gente tem que entender, antes de entrar no assunto perdão, odiar, qual escolha você vai tomar, porque é uma escolha, você vai perceber isso nesse vídeo. Você vai ter que entender que perdoar é diferente de liberar perdão. O que é perdoar? O que é liberar perdão? Vamos pelo liberar perdão. Liberar perdão, Jesus Cristo ensina assim. Olha que ensinamento que nós fazemos ao contrário do que Jesus ensina. Jesus Cristo fala, se você souber que tem algo, que alguém tem algo contra você, eu sei que uma pessoa tem algo contra mim. Jesus Cristo fala, vai até essa pessoa e se retrate com ela. Vai lá e peça perdão. Ó,
desculpa, eu estou sabendo que você tem mágoa de mim, um ódio, aí de repente você sabe a situação, porque aquele sentimento brotou na pessoa, você vai lá e pede perdão. Isso é liberar perdão. Você vai lá e libera o perdão. Aí a pessoa vai decidir te perdoar ou não, vai falar que tem muita mágoa, muito sentimento, aí cabe a você escolher o que você quer, o que a pessoa quer, mas você vai lá liberar perdão. Você vai até a pessoa. Você sabe que tem algo que a pessoa tem contra você. O que normalmente nós falamos? Ah, tô sabendo que a pessoa tem uma raiva de mim, um ódio, problema dela. Não. Com Jesus Cristo, nos princípios do Evangelho é diferente. Se você sabe que alguém tem algo contra você, você está sabendo. Alguém te contou, você percebeu, a pessoa está indiferente com você no local que vocês convivem, trabalho, escola, igreja, família, você vai até a pessoa. Isso é o que a gente chama de liberar perdão. O perdoar é diferente. Dentro de você tem um sentimento de mágoa, de raiva, de ódio por alguém. Mas por algum motivo a pessoa não sabe que ela fez algo com você e te trouxe esse sentimento de ódio, mágoa e raiva dela. Ela não sabe. E aí você não pode, segundo o princípio de Jesus, você não pode até ela falar, eu tô com uma mágoa de você, um ódio, uma raiva, eu tô aqui para você me perdoar desse sentimento. A pessoa pode tomar um susto por de repente te admirar, gostar de você, ter você em alta conta e nunca ter imaginado que ela tinha provocado um sentimento tão ruim em você. Aí Jesus Cristo ensina você a perdoar. Você vai até Deus em oração, de repente com um amigo, alguém que você confia, e fala, poxa, eu tenho uma mágoa, um ódio dessa pessoa, ora comigo. E você libera a vida da pessoa, fala, Deus, eu perdoo essa pessoa, que nem imagina que eu tenho essa mágoa, essa raiva, esse ódio. Me perdoa, Deus, por esse sentimento. Então você perdoou ela. Diferente do liberar o perdão, que você sabe que tem alguém. Então se tem um ódio que brotou e você percebe que a pessoa nem desconfia, não vai até ela. Ore você a Deus, confesse a um amigo, alguém que você confia. Uma outra coisa que você tem que entender é que liberar perdão, a falta de perdão, ela nos prende, ela prende a pessoa. Eu tenho uma experiência muito doida, assim, eu não sei como é que você vai lidar com ela, vai entender ela, achar estranho. Eu nunca compartilhei ela, a não ser com pouquíssimas pessoas muito próximas. Estava acompanhando uma pessoa ministrando cura interior nela, libertação, e ela estava tendo manifestações espirituais mesmo, né? No meio cristão a gente fala de demônios, né? Falar brincando, demoníacas, né? Demoníacas. Libertação de manifestações espirituais, então. Não sei como é que você enxerga isso e tal, mas não se apegue a isso, não. E uma dessas manifestações, ela começou a gritar, eu te odeio, para uma pessoa. Uma pessoa. E eu percebi que ali que não era algo espiritual, que não era algo, vamos dizer assim, um espírito maligno ali. Parecia que não era ela, parecia que era uma pessoa dentro dela. Aí eu fui investigando, conversando com ela, e aí eu percebi que quem estava gritando dentro dela era uma outra pessoa. Aí que eu estou te falando da loucura, você não precisa acreditar, pode pular essa parte do vídeo, mas eu entendi que uma outra mulher estava com muito ódio dela, porque ela estava namorando uma pessoa, e essa pessoa que ela estava namorando tinha acabado de terminar um relacionamento, estava começando com ela, com as axilas, que feio, né? Começou a namorar com ela. E aí o que aconteceu? O ódio dela ficou tão grande que, e ela estava passando por um processo de libertação, essa pessoa estava muito fragilizada espiritualmente, é como se a alma dela entrasse dentro dela. Eu sei que é uma loucura falar isso, e não era uma manifestação espiritual, era uma manifestação que a gente fala de poder da alma de alguém. E aí eu fui até essa pessoa, não vou me alongar muito na história, que a história é bem longa e tal. Eu falei, ó, você está com sentimento de ódio por essa pessoa, porque ela está namorando com um ex-namorado seu, tal, libera perdão para essa pessoa, tal, não sei o quê. E aí ela era cristã, acabou entendendo, ministrei ela também, bati um papo, e ela aceitou. Eu falei, liga para essa pessoa, fala que você libera a vida dela, que você a perdoa e tal. Ela foi e fez isso, ligou e tal. Depois disso a pessoa foi completamente liberta. E essa experiência eu tive por 2 vezes com pessoas diferentes. Então assim, quando você tem ódio de alguém, você prende a pessoa espiritualmente. Já chegou num lugar que você sente e fala, nossa, tá estranho aqui, parece que tem alguém me olhando estranho, é que tem alguém ali com ódio de você. Você sente como se a alma da pessoa agarrasse você no pescoço. Então você tem que entender que o perdão, ele prende, e você tem que liberar perdão, né? Porque o perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é uma atitude. E a gente muitas vezes fala, quando eu sentir, eu perdoo. Quando eu sentir que o meu coração tocou nessa pessoa, eu vou perdoar ela. Tal. Não, o perdão é uma atitude. Porque o sentimento de ódio,
raiva, né, que eu estou falando, e perdão é uma escolha. Então, quando você escolhe não perdoar, o que acontece? É muito difícil você, com raras exceções, é muito difícil você acordar um dia e falar, eu odeio essa pessoa, eu não suporto ouvir o nome dela. Não. Às vezes começou com uma mágoa, aí você não tratou isso, não orou, não conversou com ninguém, não bateu um papo, não desabafou. Essa mágoa virou um ressentimento, tá? Estou ressentido. Virou uma raiva, você não conversou com alguém, você não bateu um papo, você não foi até a pessoa, se você sabia que a pessoa tinha mágoa de você. E aí você não foi tratando isso. Esse sentimento ele vai alimentando de você, como se fosse uma bola de neve. Esse sentimento vai aumentando. Até que chega uma hora que você odeia tanto se você não suporta ouvir o nome da pessoa. Mas tudo isso porque você não teve atitude. Você deixou o sentimento alimentar. E esse sentimento pega uma força que depois é quase impossível você abrir mão dele. Então, você tem que descobrir que o perdão é uma escolha muito difícil. Custa o orgulho. Não é um sentimento, é uma atitude. Uma outra coisa também, a gente muitas vezes se coloca como vítima. E aí eu fico, não, porque o que essa pessoa me fez foi... Lógico, tem violências que a gente sofre emocionalmente, às vezes na infância. Às vezes a violência que você sofreu foi dos seus próprios pais, de um irmão mais velho, de uma pessoa muito próxima. Foi num período de fragilidade, você era uma criança, você estava na adolescência, a pessoa era uma pessoa adulta. Mas tem uma hora que você tem que sair do estado de vítima, de vitimização. Encarar e falar, eu vou liberar perdão. Porque a gente não entende que o sentimento, né? Tem um texto que Davi ele fala assim, um salmo, né? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Era um constante gemido de dia e de noite. Confessei, falei da minha dor e fui curado. Então, assim, você fica no estado de vítima e aí você tem o direito de remoer essa dor, de falar com ódio, de falar com sentimentos de ódio. E você tem que sair do estado de vítima, porque senão os teus ossos vão envelhecer. Você vai ter um constante gemido de dia e de noite. Hoje já se sabe que câncer, principalmente, e outras tantas doenças, são porque pessoas não perdoam. Já se sabe hoje que o câncer, um dos motivos do câncer, lógico que não são todos os câncer, é porque tem muita mágoa e muito ódio. E não tem jeito, se eu me coloco no estado de vítima, eu não vou querer sair desse estado de vítima. Porque no fundo, é a única coisa que me sobrou. É poder falar mal dessa pessoa, é poder falar com ódio dela, com raiva. E você tem que sair desse sentimento de ódio, sair desse sentimento de vítima, para que os teus ossos não fiquem se apodrecendo dentro de você, enfermidades venham dentro de você. Então, Davi entendeu que quando ele confessou esse pecado de ódio, de vingança, de não querer perdoar, foi tirado o peso que estava em cima dele. É um peso que fica em cima de você. Você se sente como se estivesse andando com quilos e quilos em cima das suas costas. Então eu falo que o perdoar arranca o peso, tira a dor e você começa a se sentir livre. Então, outra coisa que eu tenho que entender, perdão é incondicional. Ah, mas nesse caso, o que essa pessoa me fez, o perdão não é condicional, o perdão é incondicional. É incondicional. Você vai ter que decidir a perdoar e falar... Porque assim, a gente vai negar isso, mas no fundo é gostoso ter ódio da pessoa. É como se você tivesse a pessoa sempre nas suas mãos. É como se essa pessoa sempre tivesse uma dívida. E se essa pessoa que você tem muito ódio, muita mágoa, muito ressentimento, muita raiva, convive com você, coitada dessa pessoa. Porque você sempre vai estar trazendo a ela a lembrança do que ela fez. Que é, por exemplo, o casamento teve uma traição. Sempre você vai estar trazendo a lembrança. A pessoa vai ter uma dívida eterna com você. E aí parece também que eu não quero abrir mão dessa pessoa ter uma dívida e fazer ela sentir culpada, e para isso ela começa a fazer coisas que eu queira, mesmo que ela não queira fazer. Ela começa a fazer coisas que me agrade, porque ela tem um sentimento e uma relação de dívida comigo. Então assim, perdão é incondicional. Não adianta você falar, mas no meu caso, o que eu sofri? Eu sei que tem casos que tem que ter tratamento, tem que conversar, precisar passar por uma terapia, uma cura interior, libertação.
alguma coisa, medicamento, eu não sei, mas tem que decidir que é incondicional. E para a gente concluir, o perdão, o melhor exemplo é a história de Salomão. Salomão ele é filho de um adultério. A sua mãe era Batseba e seu pai era o rei Davi. E Batseba era casada com Urias e Davi desejou ela, depois teve relação com ela engravidou, perdeu o filho, depois engravidou de novo. Davi mandou matar Urias, assassinar Urias através dos inimigos. E Salomão nasceu, virou rei, fez 3 livros na Bíblia, Eclesiastes, Provérbios e Cantares, fez o Templo de Salomão, está na genealogia de Jesus. O perdão é incondicional. Você entende que Salomão é um exemplo de que mesmo com uma história que começou mal, teve um final feliz, que foi Salomão. E a gente tem que entender que se você andar com Deus e falar, Deus, me ajuda nessa dor, essa dor vai te fazer crescer, te amadurecer, vai te fazer ampliar a sua forma de enxergar o mundo e as pessoas. E o mais importante, eu falo isso para a cura interior, para feridas na alma, e falo isso para perdão. Você vai sofrer de amnésia? Ah, eu não consigo esquecer. Você não vai esquecer. Quando você perdoa e a cura de Deus vem no teu coração, não é que você vai esquecer, vai sofrer de amnésia. Você vai lembrar e não vai doer mais. Escolha o caminho do perdão. Odiar é uma escolha não tão simples também, porque se você decidir odiar, você vai ter que tomar algumas atitudes. Por exemplo, no casamento, terminar o casamento. E às vezes você não quer, porque você não banca encarar o fim de um casamento e automaticamente uma solidão. Então, você fica lá com ódio, mas fala que perdoou porque não aguenta o fim de um relacionamento. E perdoar custa orgulho, custa ego, custa várias coisas. Mas se você decidir o caminho do perdão, você vai lembrar, não vai esquecer, mas não vai doer mais. É muito bom ser livre, porque quando eu sou livre de mágoa, de ódio, de ressentimento, eu amadureço, eu cresço e me torno uma pessoa mais misericordiosa e tenho compaixão. E entendo também que eu também sou causador de dores em outras pessoas. Tá bom? Deus te abençoe.